A mitologia grega começou há milhares de anos. Havia uma necessidade entre os gregos de explicar por que havia o nascer do sol, inundações, doenças e guerras. Mitos eram histórias sobre deuses e deusas que tinham superpoderes. Eles também tinham sentimentos humanos e pareciam humanos. Essas ideias foram passadas em histórias, como o guerreiro Aquiles, que é um dos grandes heróis da mitologia grega. Segundo a lenda, Aquiles era extraordinariamente forte, corajoso e leal, mas tinha uma vulnerabilidade: o seu calcanhar. Homero conta a história das suas aventuras durante o último ano da Guerra de Troia. Bom, a história do cavalo de Troia faz parte de um dos mais conhecidos e impressionantes contos da mitologia universal. A guerra entre os exércitos de toda a Grécia contra a cidade de Troia, entre 1194 e 1184 a.C. Olá, eu sou Ricardo Reman e seja bem-vindo ao canal História. Pois bem, a história do cavalo de Troia é real? Bom, de acordo com o artigo Mito e Realidade do Cavalo de Troia, a história épica narrada pelo poeta Homero em Odisseia aponta que durante o casamento de Peleu e Tétis, a deusa Eris da discórdia, que não havia sido convidada, deixou cair uma maçã de ouro, onde estavam sentados Afrodite, Hera e Atena. Na casca da maçã podia-se ler "Para a mais bela", e as três disputaram quem era a vencedora. Para chegar a um veredito, Zeus nomeou o troiano Paris como juiz da disputa. Por fim, continuou o artigo, Paris se encantou por Afrodite, que havia prometido lhe entregar a mulher mais bonita do mundo. Esta era Helena, esposa do rei espartano Menelau. Depois disso, o jovem embarcou para Esparta e aproveitou a sua ausência para sequestrar a mulher e levá-la para a Troia. Quando voltou e descobriu o que havia acontecido, Menelau ficou furioso e pediu a seu irmão Agamenon que a ajudasse a recuperá-la. Desta forma, organizaram uma grande frota de navios que chegou a Troia e manteve a cidade cercada por 10 anos, pois não conseguiu derrotá-la, nem com a ajuda do guerreiro Aquiles. E então, quando parecia que a guerra não acabaria nunca, Ulisses concebeu o plano de construir um cavalo de madeira e deixá-lo na praia como oferenda. Mas o cavalo estava oco e cheio de soldados gregos, que à noite saíram de seus esconderijos, abriram os portões da cidade e apanharam os troianos de surpresa. Eles foram vencidos e a cidade incendiada. Mas será que a história do cavalo de Troia é real? Bom, como esclarece o artigo Mito e Realidade do Cavalo de Troia, essa história é um mito. Provavelmente uma das razões para se considerar o cavalo de madeira como recurso mítico-literário é o fato do truque parecer muito exagerado na forma como é narrado. Algo tão imaginativo quanto encher um cavalo de madeira com homens para enganar uma cidade inteira não pode ser verdade, indica a publicação. No entanto, de acordo com o texto, é errado considerar os mitos como meras fantasias de povos antigos, ou como uma forma de conhecer e explicar a realidade em oposição à ciência. Assim, a Guerra de Troia foi, por muito tempo, um mito sem fundamento histórico, até que Heinrich Schliemann, um comerciante de tecidos interessados em textos homéricos, investiu uma fortuna na tarefa de descobrir o sítio arqueológico da cidade e confirmar a veracidade da história. As escavações realizadas ao longo de muitos anos na Turquia trouxeram à luz 6 Troias. Assim, o artigo continua. Sabemos que os eventos por ele narrados são sustentados por uma base histórica, mesmo que tenham chegado até nós como mito. Desta forma, tem-se sugerido que os relatos homéricos narram, em tempos míticos, o que foi um processo histórico, a invasão dos chamados povos do mar, nome pelo qual é conhecido um grupo de povos de identidade ainda desconhecida.